Pronto, irmãos. Agora é o momento, né? Final, o momento da mensagem, de ouvirmos a palavra de Deus. Nossa igreja é o celeiro de dons. Hoje pela manhã foi um seminarista e agora à noite outro seminarista. Glória a Deus, posso ouvir? Amém. Então vamos ouvir, né, a palavra de Deus, o recado que o Senhor tem para os nossos corações. Amém? Que Deus nos abençoe. Glória a Deus. Eu estava ali brincando, falei assim, não, pode ficar tranquilo que eu não vou. Não vai ser muita coisa, não. Aí, eles viram duas Bíblias, né? Aí, mas fiquem tranquilos, porque quando Deus fala, é tão prazeroso que a gente fica a madrugada inteira e ainda acha pouco. Porque no céu vai ser uma eternidade, mas como agora não é o céu, né? Não é o céu, a gente vai ter que respeitar aí o tempo, né? E vamos meditar em um texto ali no livro de 1 Reis. 1 Reis, o capítulo 3. Reis, capítulo 3. E quando eu estava lendo esse livro, que é bastante interessante, ele está todo marcadinho. Tudo certinho aqui. Deus falando ao meu coração, né, sobre a mensagem que eu ainda nem sabia que ia precisar, né, comunicar aos irmãos. Então, assim, Deus falando ao meu coração. Qual coração, que coração, né, alegra o Senhor? Então fica aí esse título para a gente meditar e a gente leva para casa. O coração que alegra o Senhor, né? A gente vai meditar desta forma. E vamos ler aqui 1 Reis, o capítulo 3. A princípio vamos estar lendo apenas aqui o versículo 9. Está na NVT, né? Coloca na RA para a gente ter. Dá, pois, ao teu servo coração compreensivo para julgar o teu povo, para que prudentemente discina entre o bem e o mal, pois quem poderia julgar a este grande povo? Oremos. Santo Deus, eterno, todo-poderoso, nós te agradecemos, ó Deus, a tua palavra, ó Deus, ela foi lida. E aqui estamos, ó Deus, como instrumentos, como vaso em tuas mãos. Queremos neste momento nos esvaziar de nós mesmos, para que possamos ser cheios a cada dia do teu Espírito Santo. O teu servo, o teu filho está aqui neste lugar para comunicar a mensagem que o Senhor quer, ó Deus, falar aos nossos corações. Usa-me neste momento e que saímos aqui, ó Deus, nesse pequeno tempo que teremos, cheios da tua graça, cheios, ó Deus, do teu conhecimento, e que possamos lá fora, ao passar por essas portas, possamos assim praticar, possamos, ó Deus, falar desta palavra, viver esta palavra, tudo aquilo que aqui aprendemos. Nos ajuda, Deus, na condução de tudo que está sendo feito aqui neste lugar, que exalte, glorifique o teu nome, é o que eu te peço, agradecido em nome de Jesus. Amém. Esse versículo muitos já conhecem. Ele fala no momento exato que Salomão, ele faz esse pedido a Deus.
Dá, pois, versículo 9, dá, pois, ao teu servo coração compreensivo para julgar a teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Pois quem poderia julgar a este grande povo? Olha o rei aí, Salomão, falando com Deus. E no versículo 10 em diante, ele vai dizendo assim: estas palavras agradaram ao Senhor, por haver Salomão pedido tal coisa. Disse-lhe Deus: já que pediste esta coisa, e não pediste longevidade, nem riquezas, nem a morte dos teus inimigos, mas pedistes entendimento, para discernires o que é justo, eis que faço segundo as tuas palavras. Dou-te coração sábio e inteligente, de maneira que antes de ti não houve teu igual, nem depois de ti haverá. Também até o que não me pediste, eu te dou, tanto riquezas como glória, que não haja teu igual entre os reis por todos os teus dias, se andares nos meus caminhos e guardares os meus estatutos e os meus mandamentos, como andou Davi teu pai. Prolongarei os teus dias, despertou Salomão. E eis que era sonho. Veio a Jerusalém, pôs-se perante a arca da aliança do Senhor, ofereceu holocaustos, apresentou ofertas pacíficas e deu um banquete a todos os seus oficiais. Quando a gente lê o texto, a gente imagina, né, que naquele momento ele estava orando. E como até a própria versão aqui da palavra de Deus diz assim: Salomão pede a Deus sabedoria. Mas quando a gente vai começando a ler o texto, quando a gente vai discorrendo e vendo todo o contexto também, vê-se que ele estava sonhando. Não é? Não foi assim? Ó o versículo que diz aqui, o 15. Despertou Salomão e eis que era sonho. Aí eu fico imaginando, né? Ele pediu isso, ele pediu sabedoria, ele pediu um coração compreensivo para julgar. Mas o que nós percebemos que ali foi um sonho. E agora? Se o sonho, se foi algo que você estava dormindo, e agora como torna isso verídico, como isso começa a fazer, né, parte da vida aí de Salomão, porque ele estava sonhando. Mas foi um sonho bom, foi legal. Ele oferece, olha o que ele fez: pôs-se perante a arca da aliança do Senhor, ofereceu holocaustos, apresentou ofertas pacíficas e deu um banquete a todos os seus oficiais. Esse momento, ele é como se ele estivesse ali concluindo. As ofertas pacíficas naquela época algumas eram feitas de forma, como eu posso dizer, opcionais. Você poderia fazer ou não, é algo que era você e Deus. Você recebeu uma bênção do Senhor. Então, em agradecimento, em gratidão a Deus, você fazia uma oferta pacífica. E essa oferta, ela era discriminada, ela tinha a forma exata de você fazer uma oferta pacífica. Eu não vou ler o texto inteiro, porque lá em Levítico 7 você vai ter essa referência e vai saber como fazer as ofertas pacíficas, né? Não é a questão agora da gente entender como fazer ela, porque tem um negócio de bolo de farinha, e aí tinha que saber cozinhar, viu? Tinha que fazer um negócio sério. Mas o pessoal sabia fazer, né? Então tinha a forma exata de fazer essas ofertas pacíficas. O único momento em que a oferta pacífica era obrigatória era quando se fazia um voto ao Senhor. Quando você fazia um voto ao Senhor, você concluiu, aí você obrigatoriamente, para fechar o ciclo, você tinha que fazer uma oferta pacífica. Era o único momento onde a oferta
pacífica ela era obrigatória. Em outro caso, era opcional, porque foi um momento de você receber uma bênção, onde você está agradecendo ao Senhor, ou durante algum processo, né, uma caminhada, alguma coisa, você vai dar uma oferta pacífica e continua sua caminhada. Percebam aí o porquê. Então Salomão já agradece a Deus o sonho que ele tivera com Deus. Para ele ali foi algo que foi um contato direto com o Todo-Poderoso. E ele entende ali que foi um momento específico com Deus. Então ele agradece ao Deus Todo-Poderoso o que ele tinha já feito. E o mais interessante é que a gente precisa entender que ele pediu um coração compreensivo. Ótimo, é bom, muito bom, eu vou aqui pedir um coração compreensivo. Tá bom, beleza. Mas se a gente começar a ler o texto um pouquinho antes, Salomão, olha como diz aqui no versículo 3. Salomão amava o Senhor, andando nos preceitos de Davi, seu pai. Porém, sacrificava ainda nos altos e queimava incenso. Foi o rei a Gibeão para lá sacrificar, porque era o alto maior. Ofereceu 1000 holocaustos, Salomão, naquele altar. Em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos. Disse-lhe Deus: pede-me o que queres que eu te dê. Respondeu Salomão: de grande benevolência usaste para com teu servo Davi, meu pai, porque ele andou contigo em fidelidade, e em justiça, e em retidão, de coração, perante a tua face mantiveste-lhe esta grande benevolência, e lhe deste um filho que se assentou no seu trono, como hoje se vê. Ele está falando dele. Você viu como iniciou o sonho? Como iniciou a conversa? Então, o primeiro ponto para que nós reconheçamos que precisamos de um coração compreensivo, e para que a gente receba, né? Porque muitas das vezes nós não pedimos aquilo que não achamos que precisamos, né? Que não temos, não preciso, então você não pede, acaba não pedindo, acaba o que você acha que precisa. Aí não, eu preciso de dinheiro. Aí eu preciso de uma casa. Aí eu preciso de um carro. Aí vai pedindo várias coisas materiais, coisas que estão acessíveis. Mas você tem que ter o dinheiro. Tudo bem, mas estão acessíveis. Ele diz: meu é o ouro, minha é a prata, diz o Senhor. O que estava faltando ali ao povo de Israel não era dinheiro, não era recursos, não era poder. O que estava faltando ao povo de Israel não era algo que, não eram armas, não era longevidade, não era produção, não era multiplicação de pessoas. Temos que ter vários filhos, tem que começar para poder ser um povo forte, poderoso. Não era isso. A humildade, primeiro ponto, de Salomão, e o amor que ele tinha ao Senhor. Diz a palavra: Salomão amava o Senhor. Primeiro ponto, o amor que você tem ao Senhor vai despertar, vai desenvolver esse primeiro ponto, a humildade em seu coração. E essa humildade que despertou no coração de Salomão, portanto ele amar ao Senhor, e o quanto ele queria agradar. Olha aí, já o outro o ponto, o desejo em agradar a Deus. Salomão, ele tinha tanto desejo em agradar a Deus, agradar ao Senhor. E eu fico imaginando, porque assim, nós somos seres humanos, né? Nós temos as nossas falhas, temos situações em que nós pensamos de forma humana, não pensamos de forma como Deus. Que sejam bons imitadores de Deus como filhos amados. Temos que pensar, nós temos que olhar com os olhos de Deus. E Ele nos dá essa capacidade através do seu Santo Espírito.
Ele nos dá essa capacidade. E nesse momento aí, ele, olha o que ele fala no versículo 4, foi ao rei Gibeão para lá sacrificar, porque era o alto maior, ofereceu 1000 holocaustos. Ele não abria mão de oferecer holocaustos ao Senhor, ele fazia coisa, não, ele diz, rapaz, estou aqui vou dar uma oferta hoje, vou pegar R$1. Não estou falando do valor, não, mas muitas das vezes você pode, porque às vezes é sacrificial, e Deus, Ele sonda os nossos corações, Ele sabe aquilo que você pode dizer assim, Senhor, fazer aqui vai ser um pouco mais, e pela gratidão, não porque você está barganhando com o Senhor, mas porque se fazer mais, aquela vontade de fazer mais para o Senhor, na intenção, e Deus sonda os nossos corações, Ele vai ver a sua intenção, se é barganha, ou se você tem a intenção de agradar ao Senhor com o seu holocausto, naquele tempo, no caso. Salomão, ele oferecia, ele não tinha limite, o que ele tinha, ele queria dar ao Senhor, ele dava, né, com generosidade. É o que o amor a Deus desperta em nossos corações, desperta em nossas atitudes. Quando começamos a amar ao Senhor, nós somos humildes, nós reconhecemos a sua soberania, reconhecemos que nós não somos nada diante dele. E olha como ele fala aqui, ó, isso aí, seguindo mais o texto, olha como ele fala: agora pois, ó Senhor meu Deus, deixa eu ver onde que ele fala. Ele fala assim: diante de ti apenas sou uma criança. Aqui mesmo no versículo 7. Agora pois, ó Senhor meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai. Não passo de uma criança, não sei como conduzir-me. Isso é humildade, é você reconhecer que diante de Deus, embora, porque assim, ó, somos inteligentes, nós sabemos nos conduzir, sabemos sim, mas quem é que faz isso por nós? Quando é o povo de Deus, ele iria estar ali reinando, né, para um povo grande, o povo, como na época falava, do Deus invisível, mas todo poderoso, o Senhor da guerra, o Jeová Sabaote. Então ele não estava indo para qualquer povo, e ele entendeu ali que somente Deus poderia fazer ele prosperar. Então ele disse: Senhor, eu sou como uma criança, não sei como conduzir-me. Teu servo, ele diz no 8, teu servo está no meio do teu povo que elegeste, povo grande, tão numeroso que não se pode contar. Aí ele diz: dá, pois, ao teu servo um coração compreensivo para julgar o teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Quem poderia julgar este grande povo? Então nós vemos a humildade que Salomão ele desenvolveu diante de Deus, a generosidade que ele já praticava diante do Deus Todo-Poderoso, seguindo os preceitos do seu pai. Porque a gente não tem como ler todo o texto aqui, mas se a gente for um pouquinho antes, no capítulo 2, Davi lhe dá instruções a Salomão antes de morrer. Então todas as instruções ele vai passando para Salomão, né? A gente não vai conseguir ler o texto todo,
Mas olhando no capítulo 3, no versículo 3, ele guarda os preceitos do Senhor teu Deus, para andares nos teus caminhos, para guardares os seus estatutos, e os seus mandamentos, e os seus juízos, e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prospere em tudo quanto fizeres, e por onde quer que fores, para que o Senhor confirme a palavra que falou a mim, dizendo, se teus filhos guardarem o seu caminho, para andarem perante minha face fielmente, de todo o seu coração e de toda a sua alma, nunca faltará sucessor no trono de Israel. Coração. Qual o coração que alegra o Senhor? É um coração compreensivo. Eu até indo para casa e perguntando, isso aí conversando com meu amor, né? Espetacular, ela está ali, orando, fica ali uma intercessão fantástica. Glória a Deus. Eu consigo até sentir daqui. Então, eu conversando com ela, amor, diz aí, um coração que alegra ao nosso Deus. Ela falou logo, e aí eu quero ver quem vai acertar aí o que ela respondeu. Um coração o quê? Um coração puro. Não foi não acertou não, mas tá bom, um coração puro. Mas ela falou quebrantado. Vamos para isso, ela falou assim, coração quebrantado. Eu falei assim, pronto. E aí, quem concorda aí que Deus, ele se alegra com um coração quebrantado aí? Amém? Amém nada. Aí eu vou fazer igual, né? Se tivesse filmando, ele ia, né? O jargão de Edinaldo. Tá? Ah, meu Deus do céu, ele está vendo. Tudo bem. Mas eu assisto bastante algumas lives dele. Então, e por que eu disse amém nada? Qual o significado da palavra quebrantado? Quebrantado, ele é enfraquecido. E aí tem o próprio versículo que fala quebrantado, ele fala de contrito também. Triste, tristonho. Aí a minha pergunta, Deus, ele se alegra com um coração triste? Se alegra com um coração enfraquecido? Vamos agora entender o sentido de como ele falou esse versículo. Deus, ele não rejeita, ele quer. Porque naquele momento, obedecendo assim, o contexto desse pedido aí, é um coração que se prostra diante do Pai e se mostra fraco diante do Deus Todo-Poderoso. E essa fraqueza é aquela fraqueza de dizer assim, é como se você não fosse resistente, é como se fosse aquele coração que não resiste à vontade de Deus. Porque o que mais hoje nós encontramos é um coração resistente à vontade de Deus, forte para dizer, não vou obedecer. É isso. Esse coração forte, Deus não quer. Ele não se alegra com esse coração forte. Forte para dizer, não quero fazer. Forte para dizer, não vou por aqui, vou por ali, que eu acho que é melhor. Forte para dizer, peraí, Senhor, aqui eu vou, deixa aqui que eu mando. Resistente, quando você se quebranta diante de Deus. Um coração quebrantado é igual a Salomão quando chegou aqui. Senhor, eu sou como uma criança, não sei me conduzir. Poxa, um homem de 30 anos, rei, tinha tudo, rico, dizer que não sabe se conduzir. Entende agora? Muitas das vezes nós olhamos para os nossos bens, olhamos para os nossos títulos, olhamos para os canudos que temos e achamos que podemos ir para todos os lugares sem a presença de Deus. Deus está dizendo, Ele quer um coração compreensivo, Ele se alegra com um coração puro, Ele se alegra com um coração humilde.
Ele se alegra com o coração onde reconhece diante do Todo-Poderoso que a nossa justiça não passa de trapo de imundícia. E falar sobre trapo de imundícia é complicado. Salomão, ele sabia o quanto ele necessitava da presença iminente de Deus em todas as suas decisões. Ele sabia disso. Por isso, Senhor, dá ao teu servo um coração compreensivo para julgar. E não vamos falar muito, mas logo depois ele fala sobre, ele tem uma situação onde duas mulheres, essa é muito conhecido, onde elas dormem no mesmo espaço, duas prostitutas. E uma teve um bebê, e logo após a outra também teve. E nessa noite, uma deitou em cima do seu bebê e ele morreu. E aí, durante a noite, a que matou o bebê por ter deitado em cima, ela foi, trocou o bebê, colocou o vivo com ela e o morto ela colocou na outra. Acordando a outra, viu que quando ela vai ver o bebê, ela reconhece, né? Toda mãe reconhece o seu filho. E aí ficou nessa de dizer, não, esse filho é meu. Não é seu. Não é seu, esse é meu. Não, mas o morto é seu, o vivo é meu. Enfim, fiquei nesse negócio aí, vamos diante agora do rei. E foi diante do rei. Elas contaram o caso todo novamente, né, para o rei. E aí Salomão o filho vivo é seu, né? Estou falando da minha forma, viu? E o vivo é seu. Então quer dizer, o vivo é seu, o vivo é seu. Pega uma espada aí. Coloca a criança aqui. Vou dividir a criança no meio. Aí fica o vivo para cá, vivo para cá. E aí o soldado foi. E aí nesse momento, a que tinha amor de mãe, não deixou. Disse, não, pode deixar com ela a criança. Então nesse momento ele desperta o amor verdadeiro de mãe. Porque nessa hora, ela falou assim, aqui não era a mãe, disse, então pronto, nem eu nem você. Diz a palavra que ela falou assim, nem eu nem você fica, então. Você está mentindo? Olha só. Então perceba aí um coração compreensivo. E eu fico imaginando assim, naquele momento de tensão, o Senhor, né, iluminar a mente ali do rei Salomão para ele tomar essa decisão e descobrir com justiça quem era a verdadeira mãe daquela criança. E assim foi por todo o seu reinado. Mas, isso a gente não vai falar, mas tem um versículo que ele fala assim, ó, o versículo, porque a gente fica pensando, né, o rei Salomão foi sábio, foi muito poderoso e tal, mas olha o que ele diz no versículo 9, versículo 10. Estas palavras agradaram ao Senhor por haver Salomão pedido tal coisa. Não foi essa. Sim, 14. Versículo 14. Olha só. Se andares nos meus caminhos e guardares os meus estatutos e os meus mandamentos, como andou Davi, teu pai, prolongarei os teus dias. Então, de tudo que o Senhor assim prometeu para Salomão, disse, antes de ti não houve, depois de ti não haverá. E olha, ele fala de tudo que ele vai prometer, de tudo que ele vai dar a
Salomão, mas se guardares os meus estatutos. Então, se obedecerdes os meus mandamentos, comereis o melhor desta terra. Podemos passar dias difíceis, e quanto mais agora, nessa atualidade, porque lá naquele tempo, aqui, nós imaginamos aqui, mais de 1000 e tantos anos, né? Mas a data exata é entre 560 antes de Cristo, mas é a data da escritura aqui, do livro, quando ela foi assim escrita, mas a época já era uma época bem anterior, e a gente vê isso mais um pouco atrás. Então, para hoje, nós percebemos que há uma grande dificuldade de entendermos esse coração que alegra o Senhor. E o próprio salmista, no Salmo 37, versículo 4 ou 5, vai aí, 4 ou 5, 37, 4 ou 5, eu acho que é um ou outro, eu estou perdido. Vê aí o 37, 4 ou 5. Salmo 37. Eu sei que o computador, né, acontece. Ele fala sobre aí. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Salomão, ele tinha uma intenção, e ele sonda o meu e o teu coração. Uma atitude para que você tenha um coração que agrada ao Senhor. Você tem que ter atitudes que agrade ao Senhor. Parece redundante. Você quer que o Senhor satisfaça o desejo do teu coração. Agrade o Senhor. Tenha intenções, tenha atitude, tenha ações que agrade a Deus. Porque muitas vezes nós temos ações que é para nos agradar. Nós queremos nos satisfazer primeiro para agradar a Deus. Perceba que isso acontece. Queremos nos agradar, queremos nos fazer primeiro, queremos ter primeiro para agradar a Deus. Rapaz, se eu tiver isso, pode ter certeza, eu vou fazer isso aqui no ministério. Se eu tiver isso, eu vou fazer. Entendi. Se disponibilize para fazer. Quando você se disponibiliza para fazer, Deus, Ele abre as portas. Aquilo que é necessário para fazer, Ele vai dar. Ele vai dar. Porque sua intenção, suas ações é em agradar ao Senhor. Então, por isso, Ele começou a ter isso daí. Então, o que temos que ter? Um coração compreensivo para julgar, levando em consideração a humildade, levando em consideração o amor que você tem ao Senhor, a generosidade no reino. Generosidade, meus irmãos, precisa ser trabalhado aqui. Generosidade precisa ser trabalhado. Digo aqui, eu digo no sentido do momento atual. Generosidade, porque agora é o homem centro das atenções. Deus fica para depois. A gente estava até simulando hoje na EBD. Quero agradecer aqui aos irmãos, né? Agradecer também a tudo que foi feito aí por mim. Quero agradecer também ao pastor. Quero agradecer ao irmão, né, Pascoal, que nos ajudou. Quero agradecer aí, e que bom, graças a Deus. Deus veio por último, não veio? Percebeu? Muitas vezes estamos sendo assim. Nós colocamos o nome de Deus, muitas das vezes, como praste.
como para não ficar feio na foto, para não ficar feio na fala, a gente coloca graças a Deus. Mas o seu coração não está sendo tão grato assim a Deus. Suas atitudes não estão mostrando essa gratidão assim a Deus. Você está mais preocupado com as suas coisas, você está mais preocupado com os seus problemas, você está mais preocupado com aquilo que está afligindo a sua mente do que agradar ao Senhor. Quando você esquece tudo isso e diz: Senhor, isso aqui não dá para mim não, eu vou agradar ao Senhor. Ele cuida das suas coisas. Ele diz assim: não vos preocupeis com coisa alguma, porque eu tenho cuidado de vocês, né? Um coração compreensivo, um coração puro, um coração humilde, é esse coração que alegra ao Senhor. Que o Espírito Santo continue falando aos nossos corações, que nós possamos ter um momento de intimidade com Deus sempre. Se você conseguir todos os dias ter um momento onde ninguém consiga te incomodar, tenha certeza, dia após dia você vai sentir o crescimento, e esse coração que alegra ao Senhor vai cada dia mais se desenvolver para que outros estejam também crescendo junto de você. Você vai ser esse farol aí, essa ponte. O avivamento começa em mim, não é assim? Olha aí, então começa em mim, começa em você, e aí toda a igreja estará avivada, estará assim restaurada, transformada, para quando a partir daquela porta você sair, palavras aqui, se a partir dali não transformar em ações, não valeu de nada. É assim que acontece.